Todo mundo sabe que a internet é um caos infernal. É briga de gênero héteros contra gays, mulheres contra homens, argentinos contra brasileiros. Se um dia a web foi um lugar tranquilo, eu não lembro. Mas no TikTok a situação é ainda pior, porque lá você encontra defesa de todo tipo de absurdo, desde preconceito até crimes descarados, e a plataforma não faz nada a respeito. É até estranho ela não ter sido banida como o Discord foi. Será que é porque os donos do TikTok têm ligação com os poderosos daqui? Mas o que mais me chocou nesse aplicativo foi a quantidade absurda de vídeos racistas contra negros e judeus. E é sobre isso que vou falar nesse vídeo. Já ouviu falar em Black Fatigue? Black Fatigue é um termo que descreve o cansaço físico, mental e emocional crônico que pessoas negras sentem como resultado da exposição constante ao racismo sistêmico. Microagressões, desigualdades sociais, discriminação e da necessidade constante de resistência. O termo foi popularizado pela autora americana Mary Frances Winters no livro Black Footy: How Racism Erodes the Mind, Body and Spirit. Segundo ela, esse tipo de fadiga afeta não só a saúde mental, mas também a saúde física e o bem-estar geral de pessoas negras, transmitindo-se até mesmo entre gerações. Agora, vamos para os sintomas, que são ansiedade e depressão constantes, cansaço ao lidar com ambientes majoritariamente brancos ou hostis, medo de ser mal interpretado ou discriminado, sobrecarga emocional ao tentar explicar ou combater o racismo, dores crônicas ou problemas de saúde relacionados ao estresse contínuo. Segundo os autores, onde isso acontece, em sua maioria, no mercado de trabalho, como negros sendo sobrecarregados com trabalho de diversidade. Na educação, onde estudantes negros enfrentando discriminação ou sendo subestimados. Em espaços sociais e digitais, na política e nas lutas por direitos civis. Minha opinião sobre isso? Bem, eu acho que todo mundo passa por isso. Não só os negros, pois em geral, os afros brasileiros e afro-americanos já estão acostumados a crescer em um ambiente cheio de brancos. Aqui no Brasil é bem mais comum do que do resto de outros países. Esse contexto se daria melhor em pessoas africanas recém-chegadas na Europa, ou de pessoas negras que vivem em países que falam espanhol, porque, meu amigo, o que o Whindersson Nunes tem de corno, os hispânicos têm de racismo. E olha que eles são pessoas de cor também. Deve ser a herança da colonização espanhola, ou o mais provável que eles sejam babacas mesmo. Agora, pontos como trabalho em excesso, medo de sair na rua, estresse diário com o dia a dia. Acho que todo brasileiro médio tem isso. Independente da cor, o Brasil é um inferno para qualquer um. Menos para políticos, esses que a gente defende. Acho que merecemos o inferno que vivemos pelo vídeo. Tudo bem, mas como o termo Black Fatigue acabou sendo usado de forma racista, se ele foi criado justamente para criticar o racismo, bom, duas palavras: TikTok. Essa rede social, infelizmente, acaba dando espaço para algumas das piores interpretações possíveis. É por isso que muita gente prefere ficar aqui no YouTube, onde a comunidade costuma ser mais amigável e o conteúdo mais consciente. O que aconteceu foi o seguinte: perfis com ideias extremistas, como aqueles do tipo Salve a Europa, começaram a postar vídeos mostrando pessoas negras cometendo crimes ou se envolvendo em situações negativas, acompanhados de uma música chamada Well, Well, Well e de uma imagem de um soldado fazendo um gesto com a mão, menos como se estivessem dizendo: olha só, quem diria, né? Essa modinha começou a se espalhar para outros países. Aqui no Brasil, a versão era parecida, mas usavam memes como o cachorro tancando o Bostil, sempre com esse mesmo tipo de insinuação. Aí entram os Estados Unidos, a América. Muitas contas no TikTok começaram a usar o termo Black Fatigue de forma pejorativa. Geralmente, são pessoas brancas ou de fora da comunidade negra que usam essa expressão em memes ou vídeos sarcásticos, como se fosse uma desculpa exagerada ou um sinal de vitimismo. Isso acaba banalizando uma experiência real e dolorosa vivida por pessoas negras. Em outros casos, o termo aparece até como uma espécie de ameaça, em vídeos que mostram locais em péssimas condições e os comparam com imagens antigas do mesmo lugar. Sempre destacam que, no passado, quando havia mais pessoas brancas, o local era, entre aspas, evoluído, ignorando totalmente o fato de que pessoas negras sempre estiveram lá e contribuíram com aquela sociedade. Infelizmente, em muitos desses vídeos,
o termo acaba sendo usado em piadas de mau gosto, com o objetivo de zombar de movimentos antirracistas ou de pessoas negras que manifestam cansaço diante do racismo diário. Ninguém sabe ao certo o que é Black Fatigue. Inclusive, quando fui pesquisar, apareceu um monte de vídeos perguntando o que era isso. Até que eu achei um vídeo sobre White Fatigue, onde eram vídeos de pessoas negras reclamando de como os brancos se comportavam perante a sociedade e até entre eles. Aí tudo ficou mais claro. Black Fatigue seria uma expressão que brancos utilizavam para criticar atitudes que geralmente os negros tinham na sociedade americana. Que, para quem não sabe, os Estados Unidos são separados por culturas de raças e não de estados igual aqui no Brasil. Sinceramente, não faz muito sentido essas expressões. Já que o ser humano é uma merda, então é bem fácil encontrar vídeos de brancos ou negros sendo babacas. Porque isso não tem a ver com cor, mas sim com o ser humano mesmo. Mas por que isso acontece? Bom, na América sempre teve segregação racial, mesmo depois de ter acabado no papel. Mesmo assim, muitos continuaram a se separar por etnias. E não foi só unilateral. Os negros também apoiavam a separação de bairros de negros e brancos, pois muitos não gostavam de conviver com brancos e vice-versa. Um grande exemplo foi em 2020, com o movimento Vidas Negras Importam. Muitos integrantes do movimento negro americano saíram pelas ruas e agrediram brancos por serem brancos. E muitos deles nem racistas eram, mas eram vistos como inimigos. Aqui no Brasil, a gente foi acostumado cedo a viver com outras raças, como eu disse no começo do vídeo, enquanto nos Estados Unidos era divisão racial. No Brasil, foi divisão econômica mesmo. Então, era comum brancos viverem em bairros pobres, junto com negros, asiáticos e italianos. Então, essa diferença cultural racial não existiu. Quer dizer, tem muitos que querem que isso exista aqui no nosso país. Tem gente que acredita em apropriação cultural, como se no Brasil isso fizesse sentido. Somos uma mistura de tudo. O brasileiro tem ancestral negro, indígena, europeu, árabe, tudo junto. Mas tem gente que insiste que branco não pode tocar samba ou fazer trança. A cultura aqui é fusão, não separação. E outra, se você se declara branco, muita gente te chama de pardo ou latino, mas na hora da cota dizem que você tem privilégio branco. Vai entender, mas isso fica para outro vídeo. O que me deixa puto mesmo é o TikTok. Toda vez que eu falo disso, aparece ou vídeo lacrador problematizando até roupa, ou um brasileiro querendo bancar o supremacista branco no meio do interior do Pará ou Mato Grosso, sendo antissemita, mesmo sem nunca ter visto um judeu na vida. É surreal. Fim das contas, o problema não é branco ou negro. O problema é a ignorância que se multiplica. E se você chegou até aqui, parabéns. Você sobreviveu a mais um vídeo mal feito da internet. Agora, respira fundo, larga o TikTok por 5 minutos. Largue suas ideologias e tenta, só tenta, usar o cérebro. Quer mais vídeos críticos como esse? Acesse meu canal. Até o próximo vídeo.